Eu resolvi fazer em vídeo porque talvez ajude alguém, talvez inspire alguém. Minha história é mais ou menos o seguinte, vou tentar resumir. Eu cresci numa família totalmente religiosa, era mãe, avó e tia dentro da minha casa, ambas totalmente religiosas, então tudo que eu conhecia era o que era falado na igreja. Quando eu completei 10 anos de idade, eu comecei a questionar minha mãe sobre algumas coisas, não vou aprofundar aqui nisso. Minha mãe ficava furiosa com as perguntas que eu fazia, né? Era meio que errado questionar as coisas que eu questionava. Isso foi me revoltando, né? Só que eu só era uma criança. E aí depois, conforme eu fui entrando na adolescência, eu entrei numa fase assim de revolta. Eu não tinha noção do porquê dessa revolta, mas era mais uma insatisfação mesmo de existir. Não era só por conta da minha família ser religiosa, minha família sempre me tratou muito bem. Minha vida era boa comparada a muitas. Não tinha muito do que reclamar, né? Assim, o que eu mais tinha passado de doloroso mesmo na minha vida era ter crescido sem pai. Mas aí na fase da minha adolescência eu entrei numa insatisfação de existir que causou uma depressão em mim e muitos vícios para fugir da realidade que eu não suportava. Se tem um negócio que eu conheço, um lugar que eu conheço, esse lugar se chama Umbral. Por quê? Porque eu vivi ele aqui na Terra. Eu vibrava nessa frequência de densidade, de raiva, de vícios o tempo inteiro. Para vocês terem noção, eu e um amigo botamos fogo numa casa, com a gente dentro, tá? Mas algo me tirou, me empurrou dali de dentro e falou: não, 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 não é a hora. Foi bem complicada essa fase da minha vida. Ainda na adolescência, eu estudei muita coisa sobre ocultismo, sobre bruxaria, sobre algumas filosofias, mitologias, mas nada que me tirasse a insatisfação de existir. Eu continuava na mesma, afundada, mergulhada na escuridão. Depois tive a minha primeira filha, casei e tudo mais, continuei com alguns vícios, parei com outros, né? Minha primeira filha foi assim, o meu primeiro despertar para algo melhor. Frequentei terreiro de Umbanda, mas ainda assim nada que fosse um grande despertar de consciência, um acordar para a vida mesmo, né? Vivia na vidinha ali automática, bebia nos finais de semana, vivia como a maioria das pessoas. Nem muito boa, nem ruim também, apenas existindo. Até que meu marido foi convidado para um ritual de ayahuasca. Aí, sem saber muito a respeito, a gente acabou indo, porque tinha algo dentro de nós que queria ter uma grande mudança, mas a gente não sabia ao certo o que era. E nós fomos, diferente de muitas pessoas, né? Eu não tive grandes expansões da consciência com a ayahuasca no sentido de ver muita coisa, ver que existe muita coisa além disso aqui. Muito pelo contrário, a ayahuasca me pegou assim, me limpou da cabeça aos pés. Limpou o físico, limpou o mental, limpou o emocional por 3 anos. A primeira grande transformação na minha vida foi a ayahuasca. Sem toda aquela densidade que eu carregava, né? Ela me abriu os olhos assim para existe coisas boas. Eu não vi muito além disso, mas existe coisas boas. Existe o sentimento de gratidão, eu conseguir ser grata pela primeira vez na minha vida. Nesse processo de limpeza mesmo, emocional e mental, a ayahuasca me ensinou um estado de consciência que eu não tinha, que era de neutralidade. Então, às vezes, passava por aqueles processos difíceis da força e depois eu entrava num estado neutra. E aí eu comecei a colocar em prática na minha vida mesmo. Eu não preciso reagir a tudo. Eu não preciso impor nada. Eu consigo ser neutra. Essa força existe dentro de mim. Eu também sou espírito. Um espírito, ele é neutro. Quando nasceu a minha segunda filha, ficou difícil continuar indo nos rituais. Tive que mergulhar nos estudos por mim mesma, em busca de autoconhecimento, em busca mesmo da minha expansão de consciência. Não recebi nada do além, nada de graça. Hoje, eu tenho a percepção do invisível. Eu tenho as minhas saídas do corpo. Eu tenho as minhas informações, mas isso não veio de graça. Não sou privilegiada. Todo mundo pode acessar tudo isso, todo mundo, basta o cachorro latindo. Basta querer, basta se dedicar.
E eu resolvi criar esse perfil, né? Eu não sei tudo, não sou mestre de coisa nenhuma, o cachorro de novo. Mas de uma coisa eu sei, eu entendo muito bem. É do mundo espiritual depois da morte. Eu já estive lá em vida, eu já estive lá em projeção astral, e eu acho que é muito importante a gente entender tanto quem somos nós, como para onde estamos indo. Porque a cada dia da nossa vida, a cada pensamento, a cada emoção, a cada ação, estamos construindo a próxima morada. Eu não acredito que alguém seja privilegiado por ter uma mediunidade, por ter uma percepção mais apurada das coisas, tá? Eu acredito que vida após vida é uma continuidade. Então, se alguém vem aqui nesta vida com vários atributos, assim, vários potenciais, foi desenvolvido antes em outras vidas, é por mérito. Então, da mesma forma, eu acredito que todos somos capazes de abrir os nossos olhos para enxergar tudo o que existe. Ou pelo menos grande parte, né? É impossível a gente enxergar tudo daqui, encarnados aqui na matéria. Mas o caminho é para todos. Todos somos parte de um mesmo ser.